Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês, professor de História, sou Roberto Falcione. E hoje o nosso tema, novamente, vamos darmos continuidade à Antiguidade Oriental, retomar as atividades que nós jogamos para a semana da aula passada e vamos dar continuidade com o tema dos povos das civilizações da Antiguidade. Tudo bem? Primeira série, aula 2, semana 3, resolução de exercícios. Bola para frente, pesada! Atividades da aula anterior. Então, quais foram nossas atividades que a gente desafiou com vocês para fazer aquela pesquisa, aquele estudo bem bacana na casa de vocês, hein? Atividade 1. O crescente fértil. Expressão que identifica uma área da civilização antiga oriental, refere-se ao território compreendido por quais países na atualidade? Primeiro, novamente, crescente fértil, símbolo de uma lua, a representação de uma lua, pegava ali o delta do rio Nilo na África, no noroeste da África, no nordeste da África, e fazia então uma espécie de um símbolo de uma lua crescente, de uma lua chegando até a Mesopotâmia. Pegava ali, passa pelo Mar Morto e chegava até a região ali do que seria hoje a Fenícia, seria hoje não, lá na Antiguidade seriam os fenícios, os hebreus, os mesopotâmicos. Hoje, quais países compreendem esses territórios da Antiguidade Oriental? Vamos ver? Egito, tranquilo, né? África, né, meninos? Líbano seria então a parte dos fenícios. Jordânia, Síria, Turquia, Irã e Iraque seriam os povos mesopotâmicos. Israel seria a região hoje dos povos hebreus da antiguidade. Tudo bem? Rio Jordão, hein? Egito, Rio Nilo, Israel, Jordânia, Síria, Turquia, Irã e Iraque. Entra o Kuwait também, vocês poderiam acrescentar aí para nós aqui nas civilizações da atualidade. Seriam os dois rios Tigre e Eufrates, que fariam então a Mesopotâmia. Mesopotâmia em grego, lembrando, terra entre rios, porque eram esses dois rios e próximo desses rios foram fundadas então as civilizações da antiguidade mesopotâmicas. Israel, Rio Jordão, ok? Atividade número 2. Analise as afirmativas a respeito do Código de Hammurabi. 1, 2 e 3 afirmativas e vamos novamente retomar o que era o Código de Hammurabi. Chamado popularmente aí como olho por olho, dente por dente, o Código de Hammurabi também entrou para a história como lei de Talião, uma lei extremamente rígida, disciplinar, e a expressão olho por olho, dente por dente, que utilizamos inclusive até hoje, ela vem porque algum dos seus artigos dizia que se alguém partisse o seu olho, por exemplo, sem nenhum tipo de justificativa, a pessoa que foi ferida poderia pedir à justiça, ao rei, que também pudesse acertar o olho da outra pessoa, na mesma proporção. Então a ideia de justiça nas mesmas proporções. A ideia do dente também era a mesma coisa. Se alguém partiu-lhe os dentes sem uma justificativa, você poderia fazer o pedido para que você pudesse pedir justiça e também acertar o dente da outra pessoa. Alguns pontos bem interessantes. Se o filho respondesse ao pai, não vou conseguir lembrar de cabeça aqui os artigos, mas eu jogo essa pesquisa para você jogar depois para nós aqui no canal do YouTube. Se o filho respondesse ao pai, o pai poderia pedir para que fosse cortada a mão, machucado o filho. O pedreiro construiu a casa derrubou, matou os proprietários, a família. A família que foi, no caso, que teve o prejuízo, poderia pedir a morte do pedreiro como pagamento, como punição de justiça a essa situação. É isso que nós estamos colocando, que era uma lei extremamente rígida e disciplinar. E sempre na ideia da proporção de medidas de justiça igual. Por isso, o olho por olho, dente por dente. No entanto, não se aplicavam essas leis para escravos. Apenas para trabalhadores, para cidadãos livres da cidade-estado. Então, também não era uma lei que se aplicava-se a todos. Infelizmente, havia também essa distinção. Ao escravo não era aplicado a justiça. Se alguém furou o olho do escravo, o escravo não ia pedir para que fosse furado o olho do seu senhor. Então é isso que eu quero dizer, que não era aplicado, não é que é aplicado contra ele, na verdade não era aplicado a favor dele. Só uma brincadeira então para vocês, só uma dica, desculpem, para que vocês pudessem então terem uma noção do que é o Código de Hammurabi, ok? Lei de Talião, fundamentado na moral vingativa. Já matamos, né? Na própria explicação já vimos que é isso mesmo.
faz parte da cultura fenícia e foi replicada em todo o Crescente Fértil. Gabarito C, 2, 1 e 3. Pessoal, civilização fenícia, novamente, ponto principal para vocês estudarem aí: navegação, comércio marítimo, lei de Italião, Código Hammurabi, Mesopotâmia, civilização babilônica, só para vocês não confundirem. Então a afirmativa 2 está fora. A afirmativa 3 é um código de leis desenvolvido no Império Babilônico. Certa resposta. São corretas afirmativas, letra C, 1 e 3. Então aqui nós já vimos então sobre o Código de Hammurabi. Novamente, lembro para vocês aquela famosa estela do rei Hammurabi recebendo o código das mãos do deus Shamash. São politeístas. Shamash seria uma espécie de deus dos deuses, um Zeus para os mesopotâmicos, só para vocês se localizarem na civilização mesopotâmica, sobre a religião mesopotâmica. Nesta aula vamos ver, agora vamos entrar nos conteúdos novos. Civilização da Antiguidade Oriental, povo hebreu, novamente, o primeiro povo de característica monoteísta, fenícios, persas. Ok, pessoal? Atividade 1. Assinale a alternativa que completa as lacunas do texto abaixo. Qual que então vai ser a nossa estratégia aqui de estudo com vocês? Vamos pegar os principais pontos para que vocês possam estudar e eu vou dar aquelas dicas para vocês terem uma noção o que seria interessante para vocês estudarem na casa de vocês. Combinado? Então esse vai ser o nosso pensamento aqui, nosso raciocínio. Qual que é o nosso tema? Vamos lá, vamos tentar encontrar aqui. Egito Antigo, Crescente Fértil, Mesopotâmia, democráticos, teocráticos. Agora sim, principal ponto a vocês estudarem então, para vocês terem uma distinção. Estudem o que é o termo democracia, origem. E vocês vão matar, inclusive na charada, origem. E de onde vem esse termo? Só aí você vai fazer uma espécie de exclusão de qual a resposta estaria correta, estaria errada. Depois você procure o termo teocracia, que na aula passada, inclusive, se vocês perderam, vai ser importante vocês estudarem novamente, que o professor Roberto está explicando para vocês o conceito de teocracia. Mas, novamente, procurem origem, teocracia. E quais povos da antiguidade utilizaram o conceito de teocracia para os seus governantes? Então essa é a nossa chave, a nossa dica de estudo. Só aí, vocês estudando a origem da democracia, que povo utilizou, que povo foi o fundador da democracia na antiguidade, e qual que é o conceito de teocracia, vocês vão pegar produções asiáticas, os modos de produção asiática da aula passada, também vão entender o que é o conceito de teocracia, já vão matar a charada aqui, algumas delas. Vamos trabalhar por eliminatórias. Hashtag fica a dica, do professor Roberto. Nem todas as perguntas a gente consegue saber as respostas. Ninguém consegue, diante do Enem, diante de 50, 80, 90 perguntas, saber todas as respostas. Mas você pode trabalhar por eliminações. Isso é uma dica muito interessante para você levar para você em todos os lugares. Concursos, na prova de matemática, na prova de história, na prova de geografia, no Enem, em vários lugares, processos seletivos em geral. Trabalhe com eliminatórias, com aquela que você está em dúvida. Poxa vida, fiquei em dúvida entre democracia e teocracia. Poxa, mas democracia não tem nada a ver com esse conteúdo aqui. Elimine esse tema. Isso que é o interessante, você fazer um processo de eliminação. Aí você já encontra algumas das respostas. Pelo menos vai ali tateando um pouco ali das respostas para encontrar qual que seria o conceito. Civilizações da onde? Possuíam estados o quê? Sumérios, fenícios e eram politeístas. Então tem um aqui que nós vamos retirar, inclusive. Enquanto os hebreus eram o quê? Quem estudou a aula passada mata essa tranquilo, hein, pessoal? Letra E. Crescente Fértil. Possuíam estados teocráticos. Sumérios, fenícios e mesopotâmicos eram politeístas, enquanto os hebreus eram monoteístas. Tranquilo?
Atividade 2. Indique duas importantes características do povo hebreu e explique por que se considera que esse povo teve a mais importante influência na cultura ocidental. Então, novamente, nós retomamos essa questão. Eles são de origem mesopotâmica. O povo hebreu surgiu aproximadamente há 2000 anos próximo da cidade de Ur. Eram de origem politeísta, inclusive é o povo do que nós chamamos da Bíblia Sagrada, a Bíblia hoje cristã. O livro deles, na verdade, o livro sagrado dos judeus, dos antigos hebreus, são chamados de Pentateuco. E você começa a entender, numa das passagens bíblicas, que Abraão foi um dos primeiros personagens, então, hebraicos, responsável por fazer essa migração da Mesopotâmia para a região do Israel, para a região que seria hoje próxima ao Rio Jordão, e fazendo essa migração também para o monoteísmo, que é a chamada Santa Aliança. Uma passagem bíblica que mistura, então, religião, que seria importante vocês darem uma pesquisada sobre Abraão, Santa Aliança, busca da Terra Prometida, fixação próximo ao Rio Jordão e essa migração de povo politeísta, que eles eram mesopotâmicos, para um primeiro povo da história monoteísta. Então, hashtag fica a dica do professor Roberto. Características que podem ser mencionadas no nomadismo. Acabamos de falar sobre isso. Eram seminômades, na verdade. Viviam próximo da cidade de Ur, criavam ovelhas, eram pastores, pastoril, e viviam ali migrando naquelas regiões da Mesopotâmia. Saem dali, vão para o Rio Jordão e fixam moradia, se tornam sedentários, mas fundam a primeira religião monoteísta da história. A última característica, principal elemento de influência da cultura ocidental, o cristianismo, religião de grande abrangência na cultura ocidental, possui heranças hebraicas. Rapidamente, resumidamente, qual a ligação com o povo hebreu e Jesus Cristo? O povo hebreu passa por várias partes históricas que futuramente vocês vão estudar conosco, a história dos hebreus. Se tornam judeus a partir de 800, 900 a.C., com a divisão de dois reinos, entre o reino de Judá e o reino de Israel. E o reino de Israel se perde, ou pode ser dominado, ou pode ser mesmo uma invasão estrangeira, e o povo judeu, que também é de origem hebraica, que vai continuar a sua linhagem histórica, chegando então a período de Jesus Cristo. Ele também é um povo judeu, ali da região de Belém, no Oriente Médio, e isso faz a ligação entre Jesus Cristo, entre o cristianismo e judaísmo. Aí vocês entendem por que na Bíblia Sagrada atual do cristianismo nós temos o Velho Testamento, que eles chamam que é a parte histórica dos judeus, dos hebreus, e o Novo Testamento, que seria uma nova passagem bíblica contando e narrando as novas mensagens ligadas ao cristianismo. Tudo bem? Possui heranças hebraicas, que nós acabamos de comentar, sejam de tradição. Outras crenças monoteístas também foram de forte influência nessa cultura. Por exemplo, o povo islâmico, a religião islâmica maometana, o islamismo, também tem a sua característica monoteísta ligada com o cristianismo, com o judaísmo. Tudo bem? Civilizações fenícias e persas tinham uma grande importância, uma importante atividade econômica em comum. Civilização fenícia e persa. Qual era essa atividade e por que foi importante para esses povos? Tá fácil, né, meninos? Atividade praticada por esses dois povos, o comércio. Para os fenícios, a importância destaca-se por entrarem em solo pouco fértil. Nós falamos que era uma região muito montanhosa e ter necessidade de trocas com outros povos. Já os persas não, vão além. Expandem um território, fazem um contato comercial terrestre, também marítimo. Eles tinham uma grande frota, os navios persas também eram muito respeitados. Vamos destacar, inclusive, uma famosa batalha chamada Batalha de Salamina, na Guerra Médica, entre os gregos, entre os navios atenienses contra os navios persas. Batalha que foi surpreendente, com uma vitória grega ateniense que surpreendeu a todos na história naquela época, pelo tamanho do número da frota persa, com um número bem menor dos atenienses. É a mesma relação, quem não conhece a história, do filme
no caso a Batalha das Termópilas do filme 300, que também vale a pena vocês darem uma pesquisada sobre essa guerra médica entre 500 a 450. Acontecem várias batalhas, tudo bem? Destaque-se ainda, os persas criaram a primeira moeda metálica da história, o que reforça o perfil comercial. Vocês estudaram? Pesquisaram conosco aí qual que era a famosa história da moeda fenícia, essa polêmica da moeda fenícia? Alguns livros de história trabalham com esse tema e lançam esse desafio aí para vocês, jovens. Enfim, nós colocamos que os espanhóis, Colombo, considerado então os primeiros europeus a chegarem à América. Hoje nós também colocamos também os povos vikings no século XIII, conseguiram chegar na parte norte da América, o que seria hoje o Canadá, e tiveram um contato 200 anos antes de Cristóvão Colombo imaginar que ele iria acidentalmente descobrir a América, né? Na verdade ele queria fazer uma circunnavegação chegando às Índias, né? Pois bem, uma moeda fenícia do século V a.C. supostamente mostra os 3 continentes: América, África, Europa, os 4 continentes e a parte Oceania. Supostamente, não temos nenhuma comprovação, nenhum dado arqueológico, nenhuma parte histórica que comprove que realmente os fenícios vieram para cá, né? O que nós sabemos é que eles tinham um domínio completo do mar, do mar Mediterrâneo. Realmente eles também eram muito considerados bons navegadores e também ótimos piratas, né? Que eles também atacavam e inclusive pilhavam, roubavam outros navios. Mas é uma polêmica que é lançada até hoje, vamos dizer assim, um enigma da história. Como que essa moeda fenícia e o que supostamente poderia ser a representação do continente americano, isso há 500 anos antes de Cristo, muito antes de Cabral, muito antes de Colombo, muito antes dos vikings pisarem aqui na América, hein? Interessante. Pesquisaram essa moeda? Procurem lá. Moeda fenícia mostra o mapa mundi. Coloquem lá, vale a pena. Próximo aqui. Atividades para a próxima aula. Vamos lá, pessoal? Atividade 1. Qual o objetivo da implementação do culto monoteísta por Moisés? Eles estão no Egito, eles foram, a partir do século 17, por causa de uma forte seca do Rio Jordão, foram obrigados a sair da região ali do que estariam na Terra Prometida, migraram para o Egito e se tornaram escravos. Isso também é um tema muito polêmico, mas em geral os livros de história gostam de trabalhar que eles foram escravizados e ponto final. Qual é o objetivo de Moisés? Em utilizar o monoteísmo com o povo hebreu que está escravizado no Egito. Qual que é o objetivo? Próxima aula nós vamos pesquisar esse tema aí e ir para a aula, e essa é a atividade de desafio para vocês na casa de vocês. Atividade 2. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto a seguir. Organizados em... Os fenícios eram governados por oligarquias. Sua economia era baseada no... O que contribuiu para o desenvolvimento da comunicação, entre os quais o... Então aqui estão uma das atividades, as características, mas, novamente, tem um ponto que vocês não podem... Vocês têm... É uma dica bacana vocês trabalharem com conexões. Fenícios, comércio marítimo. Fenícios, navegação. Fenícios, cedro, madeira predominante, abundante na região onde eles construíam ótimos e fortes navios. Esses são os pontos chaves para vocês estudarem então os fenícios. Fechamos? Sai Digital, muito obrigado, meninos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima, professor Roberto Falcione, e bons estudos para vocês aí. Valeu!